Começa agora o Mover 412 e hoje vamos falar sobre ansiedade e depressão, com a participação especial do psicólogo Bruno Santos. Fique à vontade para tirar suas dúvidas. Se acomode, porque já vamos começar. Boa noite, galera! Boa noite, galera! Glória a Deus! Vamos iniciar então o nosso podcast aqui na CEAF, Grupo Mover 412. Quem tá feliz aí? Que beleza, hein? Tava nervoso, mas já tô ficando já mais tranquilo. Tava ansioso. Nós somos quem? Quem nós somos? Quem nós somos? É isso aí, nós somos o Mover 412. Estamos aqui iniciando nosso primeiro podcast. Tá tudo pronto aí, né, galera? Vamos nessa? Então vamos lá. Queria apresentar mais uma vez aqui a nossa bancada aqui. Nós temos aqui o Renato, a Nayane, que são líderes de jovens aqui na CEAF, do Grupo Mover 412, juntamente comigo, o Alessandro, e minha esposa Vanessa. E nós estamos recebendo nesta noite ele, o psicólogo Bruno Santos. Salve de palmas! Isso aí, muito bom. Nós queremos, primeiramente, Bruno, te agradecer, tá? Por você estar aqui, né? Nesse Setembro Amarelo aí, para discorrer com a gente sobre um assunto tão importante e tão relevante, que é essa questão da nossa saúde mental, né? Do nosso bem-estar mental. Muitas vezes nós nos preocupamos com o bem-estar físico, nós corremos, nós vamos à academia, mas não tratamos tão bem assim da nossa saúde, né? Do nosso bem-estar mental. Eu queria que você se apresentasse aí, Bruno, dissesse um pouco sobre você, sobre como você discorreu, né? Até chegar como psicólogo hoje, tá bom? Para a gente poder te conhecer um pouco mais. Tá, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Beleza mesmo? É um prazer estar aqui com vocês, prazer muito grande mesmo. Confesso que tinha muito tempo que eu não participava de um evento presencial com tantos jovens e belos jovens, né? Parabéns para vocês. E a beleza suas consiste em simplesmente servir ao Senhor. Parabéns para vocês. Belo louvor, tá? Bacana demais, curti aqui também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Como é bom ver que a vida aos poucos está voltando ao normal. E eu tenho certeza que nós vamos falar de muita coisa bacana, muita coisa importante. O meu maior objetivo aqui é tentar fazer com vocês o que Cristo fazia há muitos anos atrás. Quero ensinar as pessoas e fazer com que aquelas pessoas replicassem aquele conhecimento. E a partir desse conhecimento, a vida de pessoas eram transformadas. Então, eu tenho certeza que se você compreender pelo menos 30% do que eu falar aqui, você vai ser um jovem mais forte, um jovem mais preparado para enfrentar as dificuldades do mundo, as dificuldades que vão vir sobre a sua vida, porque as dificuldades fazem parte da nossa vida. E você também estará pronto para ajudar outros jovens a passar por todas as dificuldades. Alessandra, é um prazer mesmo estar aqui. Agradeço a você pelo convite. Estenda o meu abraço ao pastor Roberto William, já conheço há muito tempo. Não vou citar o nome dos jovens que eu conheço aqui da igreja, já de longa data, porque não são tantos, né? Mas eu vou falar o nome de todos, esqueci o nome de alguns, então é um prazer estar aqui com vocês. Você pediu para que eu me apresentasse, na verdade, o que levou eu me tornar psicólogo. Uma das coisas que mais me fez estudar psicologia foi a igreja. Eu morei por 8 anos em Montes Claros e ali a gente participava de um grupo que fazia assistência social. E de tanto me interessar em ajudar pessoas, eu queria entender como que aquelas pessoas funcionavam, a forma delas pensarem sobre a vida. E aí a igreja me impulsionou a estudar psicologia. Sou totalmente realizado com a profissão que estudei, em todos os aspectos que vocês pensarem. Amo a profissão que tenho. É muito bom você sair de casa e saber que através do seu trabalho você consegue sustentar a sua casa e ajudar pessoas também, tá bom? Hoje eu trabalho, pessoal, no Hospital de Pirapora e no de Buritizeiro como um psicólogo organizacional. Eu ajudo pessoas que têm dificuldade em suas profissões a se tornarem profissionais melhores. E ajudo as instituições também a criarem metas de crescimento com esses colaboradores e também
ocasionalmente o crescimento da empresa. Trabalho na hemodiálise de Pirapora como psicólogo clínico, aí eu já atendo só os pacientes que ali fazem tratamento de hemodiálise e atendo em consultório clínico também, demandas que vão chegar para a gente como ansiedade, depressão e também desenvolvimento pessoal, tá bom? Aí eu volto com você. Que maneiro saber assim que a igreja te motivou, né, a seguir esse caminho. Agora eu quero te fazer uma pergunta que talvez todos tenham em mente aqui. Você, enquanto psicólogo, sente ou até hoje algum tabu, alguma coisa, alguma repressão, ou alguma falta de entendimento da igreja em tratar desses casos de distúrbios como ansiedade e depressão, cara? Então, a igreja, por muito tempo, ela não era muito de falar sobre esses assuntos. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é um projeto até pioneiro dentro da cidade. Tem até tantos jovens para falar sobre adoecimento mental. Então, no início, quando eu comecei a falar sobre isso, eu ainda senti uma certa resistência por parte de alguns líderes evangélicos, por parte de alguns líderes que tinham um posicionamento político maior dentro da igreja, até mesmo por uma questão de que a igreja carregou por muito tempo um pensamento de que adoecimento emocional só era condicionado a questões espirituais. É o que a gente vai ver aqui hoje, que não é. Pô, que maneiro. Eu queria que você discorresse para a gente assim, porque se a gente tem esse pensamento hoje, se a gente tem esse tabu, né, Renato, de muitas vezes falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre procurar um psicólogo, quando surgiu isso? Isso é novo? Isso é de muito tempo? Então, é difícil. Eu confesso para você que assim, a sociedade ela demorou um pouco para ela entender que era importante falar sobre morte, falar sobre suicídio. E eu penso que enquanto jovem, você não vai chamar um colega seu, cara, vamos ali no açaí hoje para a gente falar sobre morte. Então vamos ali no açaí hoje para a gente falar sobre suicídio. Fica até meio estranho falar sobre isso. Só que nós não falamos, não é porque nós não queremos falar. É porque nós carregamos uma herança cultural de longa data que fala sobre isso. A gente tem registros mesmo que os gregos, por exemplo, 4.000 anos antes de Cristo, eles acreditavam que os loucos, que até então conhecidos como loucos da época, eles traziam uma voz metafísica, era uma conexão, uma transição entre a loucura e Deus falando através daqueles loucos. Um tempo se passa, Hipócrates traz uma teoria que os transtornos mentais associados à crença de que um órgão estava falando e que aquilo trazia uma representação da mensagem que os loucos queriam trazer também para aquelas pessoas. Essa crença ela dura por muito tempo, as pessoas acreditam nisso por muito tempo, e na Idade Média vai surgir algo muito importante. A igreja, que tinha um raciocínio cristão, ela ganha força no Ocidente, e quando a igreja começa a dominar tudo, a igreja traz uma linha de pensamento de que o louco, ele era louco porque ele estava em pecado, ou porque ele tinha uma possessão demoníaca, e ele deveria ser excluído da sociedade, ou ele deveria viver recluso, ou ele deveria ser condenado à morte, entende? Então, a sociedade de tempos em tempos ela foi se distanciando de falar sobre isso. Pouco tempo depois, os renascentistas, para quem gosta de literatura, que eu sei que vocês gostam muito da matéria, né, de literatura, os renascentistas fazem algo interessante. Eles falam, olha, não é verdadeiro o pensamento religioso, não é verdadeiro o pensamento dos filósofos, e o pensamento verdadeiro é o nosso. E todo aquele que é louco, ele deve ser considerado como os animais irracionais. Passado-se o tempo, e é importante, gente, a gente entender um pouco disso aqui ao longo da história da humanidade, que de era em era, o ser humano ele foi se distanciando de falar desse tema tão importante. Em 1973, tem alguém dessa data aqui, gente? Está todo mundo prestando atenção, tá vendo? Então, de 1793, um médico chamado Philip Pinel, ele traz um novo pensamento agora, já não dos religiosos, já não o dos renascentistas, já não dos filósofos. Ele traz um pensamento que para a época era inovador. A mente ela tinha um estado saudável
e ela também tinha um estado adoecido, que era passível de ser tratado. Pós esse período vai surgir Freud. Freud é conhecido como o pai da psicologia, um psiquiatra que traz uma outra forma de pensar também. Com a psicologia, acaba que avança muito nessa forma de pensar, porém acontece algo ruim. A forma de tratar o adoecido mental naquela época era nos manicômios. E os tratamentos eram muito invasivos, desde induzir pessoas ao coma e a lobotomia, que era um procedimento de abrir o crânio da pessoa e cortar parte do cérebro, acreditando que aquela pessoa melhoraria daquela questão. Ô, gente, por que eu falei tudo isso para vocês? 4.000 anos antes de Cristo, tem literaturas que falavam sobre isso. Nós chegamos agora no final do século XIX, pessoas ainda com dificuldade de falar sobre esse assunto. Tudo porque tudo que era em torno do que se podia estudar na época dificultava no posicionamento da sociedade. Ou seja, se você sabe que as pessoas seriam levadas presas, iriam ficar em manicômios, você não ia querer falar sobre esses assuntos naquela época. Por isso que é importante a gente entender o porquê que até hoje existem pessoas que têm tanto preconceito em falar sobre esses assuntos. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava lendo um artigo científico que falava que 2 fazendeiros, por exemplo, um com mais poder sobre o outro. Esse fazendeiro com mais poder, ele conseguia intervir aquele outro para tomar a posse dele, a fazenda dele, e colocando ele em um hospital manicomial. É por isso que eu acredito que, ao longo do tempo, as pessoas criaram esse medo inconsciente de falar sobre questões relacionadas a suicídio e morte. É interessante você falar isso porque a ideia desse tabu é, muitas vezes, impedir a pessoa de procurar um auxílio. Então, se eu tenho uma dor de dente, eu procuro o dentista. Se eu quebro uma perna, eu procuro um ortopedista, mas quando eu tenho algum distúrbio, eu fico com medo de procurar um psicólogo, com medo da rotulação que as pessoas vão me colocar, então, no caso. Então, ainda hoje existe isso, preconceito, né? Tem gente que ainda pensa que procurar um psicólogo hoje, procurar um psiquiatra, é porque eu estou ficando doido, eu estou adoecendo e daí por diante. E vamos tentar pensar de uma maneira assim. Se você está jogando bola, aí você pegou e rompeu o ligamento do seu joelho, qual médico você vai procurar? Qual médico você vai procurar? Não ouvi. Ortopedista. Faria sentido você ir a um cardiologista? Não faria sentido. As pessoas acreditam que ir ao psiquiatra não é correto, não é o certo. E o que muita gente faz hoje? Existe um adoecimento mental e ela procura qualquer outra causa para justificar isso, menos que ela está com um adoecimento mental. Entende? E vamos deixar para mais na frente a gente falar um pouquinho sobre isso daí. Bruno, eu tenho uma dúvida do seguinte. Eu acredito que nós falamos muito sobre procurar ajuda, mas eu acho que há uma dificuldade sobre reconhecer que eu tenho isso. A gente sabe que em qualquer área, tudo que é tratado de forma precoce é bom. Então, qual é a dica? O que você pode recomendar para nós? Eu acredito que em muitos casos, a pessoa mesmo que vive, que sofre esse tipo de transtorno, talvez nem ela assuma, eu não tenho isso. Eu tenho um problema, eu tenho outro, o que seja. O que você pode dizer para a gente, para que a gente possa até mesmo se ajudar e parar a pensar assim, poxa, eu sinto isso, eu passo por isso, eu estou vivendo isso, então é hora de eu começar a me preocupar, procurar um profissional e a começar os tratamentos. Sim, olha só. Gente, quem quer ter saúde por longa data, até mesmo que eu estou falando para jovens, eu acredito que todos têm uma saúde bem preservada. Quem quer ter saúde, levanta a mão só para me ver. Mas os demais não querem ter saúde, não? Então, quem quer ter saúde, levanta a mão para me ver. Todo mundo levantou, né? Para me responder a pergunta dele. Qual é a definição de saúde? É um estado completo de bem-estar físico, emocional ou mental, né? E social. Isso é ter saúde. E não é a ausência de doenças. Por que eu falei que muitos de vocês jovens têm a saúde preservada? Porque as doenças crônicas, principalmente físicas,
elas começam a aparecer depois dos 30 anos de idade. Por isso que o jovem tem muita saúde, tem muito vigor. Então, o que acontece? Para me ter saúde, eu preciso cuidar da minha vida mental, da minha vida social e da minha vida social, mental e física. O físico é o que nós mais cuidamos. Por quê? A gente joga bola, a gente faz uma natação, a gente anda de bicicleta, a gente faz uma caminhada, vai para a academia, a gente cuida muito do físico nosso. Tranquilo? Não é assim? Social. O que é cuidar do social? Cuidar do social é aquele momento que eu tiro para estar na igreja, por exemplo. Né? Eu estou entre amigos, eu saio para tomar um açaí, eu saio para comer uma pizza, eu vou na casa de um familiar, participo de um churrasco. Isso é cuidar de minha saúde social. Agora, respondam para mim, qual foi a última vez que vocês pararam para cuidar um pouco da saúde mental de vocês? Quem cuidou da saúde mental aqui recentemente, levanta a mão. Que sabe que cuidou? Olha só para você ver. Nós estamos em um número aqui, acredito que uns 40 jovens ou mais. E eu vi daqui 5, 6 pessoas que levantaram a mão. Agora vamos andar um pouco mais com isso daqui. Como que eu cuido de minha saúde mental? Quem gosta de ler bons livros aqui, levanta a mão. Melhorou um pouquinho. Quem gosta de conversar com pessoas que sejam produtivas, pessoas que tenham boas ideias, pessoas que sejam maneiras, pessoas que me façam crescer na vida, pessoas que não sejam tóxicas. Quem faz isso daqui? Quem faz um filtro das relações que ela estabelece ao longo da vida? Porque amigo, gente, o que é amigo? Ele está emocionado, gente. Deixa ele calmar, que ele está um pouquinho ansioso. Então, vamos lá. Quem faz um filtro das relações que estabelece, até mesmo porque o que é um amigo? O amigo ele tem que ter 2 condições primárias. O amigo ele tem que ser aquele que é capaz de passar e enfrentar qualquer dificuldade comigo e aquele cara que me gera crescimento. Se não tem dificuldade, se não tem crescimento, sai fora, porque não é amigo seu. Entendeu? Então, olha só, nós cuidamos muito bem da nossa vida física, nós cuidamos muito bem da nossa vida social, mas nós nos esquecemos um pouco de cuidar da nossa vida emocional. A gente precisa parar um pouco para refletir. Aquele período de meditação em que eu paro um pouco ali no dia e falo, cara, eu preciso cuidar de mim. Como que eu estou pensando? Como que eu estou vivendo? A minha vida tem sido uma vida de muitas preocupações e eu não sei o porquê que eu estou me preocupando. A pergunta sua ela vai muito além do cuidar da própria saúde mental. E quer ver só uma coisa? Gente, quem acha que tem uma vida corrida aqui, levanta a mão. Corrida, levanta, sai correndo para o trabalho, e aí tem que ir pagar a conta, e o pai pede para ir no supermercado, e passa na casa da namorada, se não passa ela já briga. Quem acha, sério mesmo, quem acha que tem uma vida corrida aqui, levanta a mão. Quem acha que tem uma vida corrida aqui, porque tem que jogar 10 horas de videogame o dia todo, levanta a mão também. A maioria respondeu que tem uma vida corrida, não foi? Agora respondam para mim, por que vocês correm? Por que vocês estão correndo? Qual o objetivo da correria da vida de vocês? Tem uma resposta para isso? Tem resposta para isso? Não tem? Por conta quer fazer tudo? Você que respondeu que quer fazer tudo, você dá conta de fazer tudo? Não? Então vamos falar um pouco sobre pensamento. Qual é a hora de dar uma pausa? Eu estou correndo o dia todo e não sei o porquê que eu estou correndo. Porque os planos que você fez no último dia do ano de 2020, 2021 está acabando, eu tenho certeza que 90% deles você não os realizou. Faz uma análise aí rapidinho que você vai ver, cara, eu não realizei nada. Eu prometi um bocado de coisa para mim o ano passado e esse ano eu tô mal. E aí você vai começar a colocar a culpa na pandemia, Alessandro. Porque você vai falar bem assim, cara, a pandemia acabou com os meus planos, tudo fechou e eu não fiz nada. Aí vamos prosseguir com o nosso pensamento e eu ainda estou respondendo a sua pergunta. Nós estamos vivendo de uma forma que a tecnologia dominou o nosso dia. Eu sempre falo bem assim, quer conhecer uma pessoa ansiosa? Eu sei que vocês aqui não são, mas quer conhecer uma pessoa ansiosa? Conversa com ela no WhatsApp que você vai perceber se ela é ansiosa. Manda uma mensagem para ela. E aquela pessoa vai lá e visualiza, aqueles pauzinhos ficou azul, e quando aqueles pauzinhos lá, eu não sei o nome, marcador, né? Ficou azul,
Aí você fala, vai me responder. Aquela pessoa pega e, por algum motivo, ela não te responde. E aí eu quero melhorar a situação para mostrar como que vocês estão pensando, aparece no WhatsApp digitando. E aquela pessoa, por algum outro motivo, ela desiste de digitar, e aí você começa a entrar em pânico. E aí, para piorar mais ainda a sua situação, você desiste de mexer no celular e joga o celular para lá, vai na cozinha tomar uma água porque você já está nervoso, o seu cérebro trabalhando a mil, e quando você volta para pegar o celular, mensagem apagada. Como que vocês ficam? Como cuidar da saúde mental? Eis a pergunta, como cuidar da saúde mental? Que aparece uma espinha de trás da orelha e você fala bem assim, cara, eu vou para o Google. E aí você coloca no Google lá o que é uma espinha de trás da orelha esquerda. E aí o Google vai e te responde bem. O que aconteceu, gente? Que vocês ficaram eufóricos. Deus está revelando alguma coisa em seu povo? Deus está falando. Então vamos continuar. Então o Google te responde bem assim. Pode ser que seja uma rânula. Pode ser que seja um tumor benigno. Se o Google te mostrar um tumor benigno, pode ser que aí você entre em colapso. Mãe, eu quero me despedir da senhora, porque são os meus últimos dias na Terra. Gente, acontece assim ou não acontece? Eu ainda estou respondendo a pergunta dele. Eu não sou tão mais velho que vocês. Mas eu sou de uma época, gente. Eu sou de uma época. Os aniversários aconteciam assim. Era 50 meninos de trás de uma mesa, um bolo grande, retangular. Eu não entendo porque todo bolo da época era retangular. Eu acredito que ainda não existia forma geométrica, mas todo bolo era retangular. Com pelo menos 3 ou 4 dedos de glacê na cor azul e a outra rosa. O branco é tradicional, né, gente? Que vem da clara do ovo ali. Então era azul e rosa. Tinha 50 meninos de trás do bolo com 2 ou 3 ou 4 refrigerantes, de acordo com a condição financeira da família. E aí, por conta daquela situação ali, que a família tinha condição financeira mesmo, aquelas balinhas com aqueles rabichozinhos ali, 2 pratinhos de cada lado. Salgado frito, que se você espremesse ele assim, você tirava um copo de gordura. E todas aquelas crianças da minha época eram felizes e nós não ouvíamos falar sobre adoecimento mental, sobre depressão, sobre transtorno do pânico e daí por diante. Bruno, o que tem feito essa sociedade adoecer tanto? A tecnologia tem nos adoecido. E muito. A tecnologia tem nos adoecido muito. É o cabelo seu que está caindo e você vai no médico e não sabe por quê. É o coração que está taquicárdico e você vai no médico e também não descobre o porquê. Então, a forma de pensar tem feito isso com a gente. A forma de pensar tem nos adoecido. Por que de ainda ter preconceito em cuidar da nossa própria mente? Porque muita gente disse ao longo da história que falar sobre adoecimento mental era ruim, mas não é ruim. Conhecer as suas questões, as suas razões, as suas fraquezas é o que vai fazer de você um ser humano muito melhor e muito mais desenvolvido. Pode ter certeza disso. Oi. Eu queria perguntar sobre o Setembro Amarelo, né? Por que da campanha, como que chegou aqui no Brasil. Sim. E é mundial, né? Sim. A campanha é mundial. A campanha do Setembro Amarelo, gente, ela teve a sua origem nos Estados Unidos. Um jovem de 17 anos, chamado Mike M., tira sua própria vida dentro do seu carro com um revólver. Ele deixa uma carta para os pais, e os pais o encontram na garagem de casa, dentro de um Mustang, ano 68, amarelo. No funeral daquele jovem, os pais daquele jovem e os amigos daquele jovem criaram mensagens com fitas amarelas para entregar para pessoas que sofriam do mesmo mal que Mike havia acabado de tirar a sua própria vida. Isso no ano de 1994. A campanha do Setembro Amarelo, ela é de origem brasileira. Ela deu início em final de 2014, início de 2015. É uma campanha bem recente, como você falou.
E é uma campanha, gente, que ela precisa ganhar muito mais força, né? Falar sobre suicídio é algo que deve fazer parte da nossa roda de conversa. Assim como outras campanhas um dia surgiram, existia um preconceito sobre elas e elas ganharam muita força. Como, por exemplo, surgiu um dia o Outubro Rosa, para falar de câncer de mama, acometido tanto em mulheres e homens. Era um preconceito muito grande falar sobre isso na época. E é uma campanha que ganhou leis que a amparassem e hoje ela é uma campanha fortalecida. Novembro Azul, campanha contra o câncer de próstata, muito estigmatizada por ser acometida em homens e muitos homens preconceituosos, mas que é uma campanha que também já tem um apoio do governo e que cresceu muito. Falar de DSTs no final da década de 90 era muito difícil. As pessoas não queriam fazer testes para ver se estavam doentes ou não. Então, é muito importante que a gente venha propagar essa campanha, não só no mês de setembro, mas durante todo o ano. Posta alguma coisa, compartilha alguma coisa, para que pessoas saibam sobre isso. Nós só vamos conseguir dar a real importância que essa campanha precisa se a gente começar a fazer da mesma maneira que nós fizemos com essas outras campanhas. Por que do mês de setembro? Porque desde 2003, mundialmente, se comemora, né? Vamos usar assim, o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Bruno, além dos fatores que cooperam para ansiedade, depressão, existe alguma chance disso ser genético ou uma herança hereditária e isso me facilitar a sofrer, ou só acontecem fatos que aconteceram, decepções ou frustrações, assim? Então, sua pergunta ela é uma pergunta que eu até preferia, se fosse possível, você a fizesse quando a gente estiver falando de depressão, só por uma questão de que ela é muito abrangente ao falar de depressão, propriamente dita. Mas aí, em contrapartida, eu queria ir do início da coisa, da situação, para vocês entenderem melhor a base da saúde mental. E, mais uma vez, eu queria perguntar para vocês, quem é ansioso aqui, gente? Levanta a mão para me conhecer. Beleza. Então, os que não levantaram a mão, levanta a mão para mim agora, por favor. Os que não levantaram. Tranquilo. Quando vocês que não levantaram a mão, vocês vão viajar, por exemplo, vocês não criam uma expectativa sobre a viagem, não? Cria ou não? Naquele momento. Então, vamos entender um negócio aqui. Olha só. O que é ansiedade? Ansiedade é uma reação natural que todo ser humano experimenta ao longo da vida, que, na verdade, todos nós precisamos experimentar. Para te ser mais sincero, se a ansiedade não existisse, o ser humano não existiria mais, porque ela está associada a um mecanismo de defesa e também serve como um regulador de nossas emoções. Então, respondendo à pergunta, todos nós somos ansiosos. Aí eu quero separar uma questão muito importante aqui, gente. Quando eu falo que todos nós somos ansiosos, eu estou falando de algo natural, de algo bom, de algo benéfico. Imaginem comigo, esta é uma linha que diz respeito ao equilíbrio mental. Conseguiram visualizar ela? Tranquilo? Imaginem essa linha. O nosso equilíbrio, ele passeia por ela. A nossa ansiedade, as nossas emoções, elas passeiam por ela. Onde nasce o adoecimento? É quando ela começa em ascendência, somente crescer. E vai evoluindo, 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 até ela se tornar um transtorno. Então, a ansiedade, num primeiro momento, ela é algo natural. Quando que ela passa a se tornar um transtorno? Quando ela começa a trazer sintomas que começam a aparecer com uma frequência muito maior. Entendeu? Até aqui tranquilo? Então, vamos lá. A ansiedade normal, ela tem função de nos antever possíveis situações de risco e de regular as nossas próprias emoções. Como que eu explico para vocês que todos nós somos ansiosos? Gente, é natural que quando a gente marca uma viagem, por exemplo, todos nós criemos uma apreensão por aquela viagem. É isso que vai te fazer preparar a sua mala, se resguardar de todos os riscos que podem acontecer durante a viagem, preparar as coisas que você vai precisar levar para acontecer ali na viagem e daí por diante. Quer ver uma outra situação? Você lembra do exemplo que eu dei da conversa no WhatsApp?
A maior parte de vocês se comportam assim? Ansiedade batendo mais uma vez. Quem aqui que vai fazer uma prova para um concurso, a prova na faculdade, fica preocupado? Todos? Sim, gente que não preocupa não é porque cola não, né? Pelo amor de Deus. Então, olha só, por que você estuda para a prova? É porque a ansiedade te motiva aquilo, ela te impulsiona aquilo. Então, ela dá ação ao homem. Ela dá impulsionamento ao homem. Entendeu? Você ia fazer uma pergunta? Então, no caso, a gente sabe que todos têm ansiedade. Todos têm um nível de ansiedade aceitável ali, né? Então, a gente sabe que todos têm ansiedade. Todos têm um nível de ansiedade. A pergunta, então, ou então a conclusão que a gente chega é que a gente tem que pautar o quanto essa ansiedade está nos atrapalhando a ter uma vida normal? Sim, sim. Olha só, eu ia dar um último exemplo. Imagina, principalmente quando ela regula as nossas emoções. Olha só, imagina que vocês estão indo atravessar essa rua, essa avenida aqui movimentada. Você olha para o carro de longe e você fala, dá tempo de atravessar a rua. Aí você coloca o pé para atravessar. Você começou a atravessar a rua, você fala, não dá tempo. É normal que o coração bata acelerado, a respiração fique ofegante, a circulação sanguínea é muito maior, comece a ter um suor, uma sudorese ali, e aí você vai falar, preciso voltar para trás. Por quê? Porque o cérebro coloca a emoção do medo no local apropriado para ela. Nós temos inúmeras emoções. Imagina se ao invés de colocar medo, o cérebro coloca alegria. O carro está vindo em alta velocidade. E aí o cérebro vai lá e coloca alegria. O que vai acontecer com a gente? Feliz para o céu. Entendeu? Aí respondendo a sua pergunta, ser ansioso é normal. Só que a ansiedade ela é algo rápido. Por que eu dei o exemplo primeiro? Todo esse processo de atravessar a rua, ele vai durar, no máximo, biologicamente falando, 10 a 15 minutos, no máximo. Como que isso acontece? Existe uma região no nosso cérebro chamada hipocampo. E nessa região tem uma glândula chamada hipófise. A hipófise libera um estímulo através do sistema nervoso central e vai de encontro às glândulas suprarrenais, posicionadas em cima do rim, gente. Vocês estão com vergonha? As glândulas localizadas em cima do rim. O que acontece? Essas glândulas vão liberar duas substâncias, e prestem muita atenção nessa substância. Adrenalina, cortisol. Essas duas substâncias são hormônios. Todo o episódio do carro, em frações de segundo ali, começa a circular essas substâncias dentro do organismo da gente. O carro passou 10, 15 minutos, tudo vai voltar normal. A adrenalina serve para te dar uma impulsão, dar movimento, manter a pressão adequada da corrente sanguínea e daí por diante. Cortisol, responsável pelo sistema autoimune nosso, defesa do nosso corpo, controlar o nível de glicose no nosso sangue. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui acontece em frações de segundo. Tranquilo? Quando que é a hora de perceber que eu estou adoecido? Falei para vocês que a ansiedade é algo natural, mas que ela pode se tornar uma doença ou se tornar algo patológico. O que diferencia a normal da patológica? É a intensidade e a frequência dos sintomas. Só isso que diferencia uma da outra. Pensa comigo, a igreja tem alarme. Estou vendo ali, acho que é um alarme, não é? A igreja tem alarme. Se o alarme tocasse aqui dentro, por 15 minutos você dá conta de ficar aqui dentro? Dá, gente, lógico que dá. Se você se esforçar, você dá conta de ficar aqui dentro. Não consegue? O alarme está tocando, mas 10, 15 minutos você dá conta. E o dia todo, você consegue ficar com o alarme tocando aqui dentro? Não consegue. É o que acontece com a ansiedade, entendeu? A ansiedade é como se fosse ela disparando a todo tempo, a todo instante, jogando essas substâncias na nossa corrente sanguínea. Aí vem uma questão, pessoal. A adrenalina em grandes quantidades, vamos dizer assim, ela vai trazer uma propensão maior a que a pessoa desenvolva hipertensão, conhecida como problema de pressão.
O que eu vejo que é pior ainda é o cortisol. Porque o cortisol, em grandes quantidades no sangue, ela vai permitir com que a pessoa desenvolva diabetes. Você já ouviu falar na diabetes adquirida pela forma de pensar? Já ouviu falar? Pessoas... É a mesma que emocional? Diabetes emocional. Adquirida pela forma de pensar. Gente, pensa. Você adquirir diabetes por uma forma errada de pensar. Então, olha só. Diabetes, doenças alimentares, como anorexia, bulimia. A pessoa pode desenvolver hipertensão, como eu disse, e inúmeras outras doenças emocionais, como a própria depressão. Então, assim, é muito complexo toda essa forma de funcionamento dentro do nosso corpo. O que vai diferenciar, na verdade, vão ser a frequência dos sintomas. E a gente pode falar um pouquinho mais à frente sobre eles. Tem uma pergunta aqui da plateia. Ela está falando que ela tem o hábito de roer unha desde criança. E se isso é em relação à ansiedade, por algum trauma, pode ser. Ela sofreu um trauma psicológico, né, na infância. Mas só tem esse trauma, como se fosse assim, né? Do roer, né? Do roer a unha. Pode desenvolver outras coisas e tem como parar através da terapia esse roer unha? Olha só, eu sempre tenho muito cuidado para falar, gente, principalmente sobre a ansiedade. Porque por mais que ela é natural, a gente tem que ter um cuidado sobre ela. Porque ela é uma porta que você abre para outros transtornos. Não, assim, ela está afirmando aqui no caso, mas é real, roer unha? Sim, porque o roer a unha geralmente causa algum tipo de dor. Quando ela sente dor pelo roer a unha, ela desvia aquilo que traz sofrimento emocional para ela. Isso é o mesmo mecanismo que acontece com quem se mutila, com quem bebe para esquecer algum problema, né? Com quem é uma forma que o cérebro encontrou de distrair uma dor emocional. Ela sabe que ela tem um trauma, ela precisa cuidar do trauma. Roer a unha desvia o trauma. É como se você tomasse a medicação, mas não cuidasse do sintoma. Não vai fazer sentido ao longo do tempo. Isso pode sim evoluir para um outro transtorno de natureza maior. Os transtornos, eles têm uma cadeia de menor escala, de média escala e de natureza grave. Então, o ideal é procurar ajuda o quanto antes para solucionar isso aí, sim. Bruno, falando sobre ansiedade emocional, o que você indicaria na questão de pensamentos negativos? Muitas das vezes a gente já precipita com coisas que ainda não aconteceu. Você acha que a ansiedade ela tem alguns níveis que pode chegar a mais forte? Sim. A ansiedade é o seguinte, pessoal. A ansiedade, ela ao mesmo ponto que ela nos defende por um curto período de tempo, ela pode nos conduzir também a uma preocupação muito maior. É a questão do alarme soar toda hora. Na verdade, o que a pessoa perguntou, ela está falando já do transtorno da ansiedade generalizada, onde o nível da ansiedade aí é muito maior, os sintomas são muito maior, a preocupação é muito maior, o nível de estresse, tudo é maior nessa fase, entendeu? Então, a pessoa ela tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o que é um pensamento negativo? É um pensamento de natureza automática que ele fica vindo de forma recorrente. É como se aquilo que você não quisesse pensar, você pensa a todo instante. A maneira mais adequada de corrigir isso é principalmente na terapia. Identifica o pensamento, ressignifica ele, quer dar uma nova origem para ele e seguir adiante. Porque é cíclico. O pensamento ele já foi instaurado, ele já foi colocado, e você fica só se martirizando por conta daquilo. Vou dar um exemplo. A pessoa não consegue arrumar um emprego. Esse é o pensamento negativo. A hora que ele vai numa porta de emprego e tenta, ele não conseguiu, o que ele vai reforçar? O pensamento. Próxima porta de emprego, o que ele vai reforçar? O pensamento. O que a terapia faz? A terapia ela vai de uma forma tentar trazer uma transfiguração do cenário, mostrar para a pessoa que ela não está arrumando um emprego agora, não é porque ela é incompetente, como ela pensa, como ela se vitimiza, não é por conta disso, é porque o cenário é ruim, a economia está ruim, muitas empresas estão se quebrando. Então a terapia ela dá um novo sentido para a pessoa. Ela tira a pessoa de uma situação que gera só sofrimento e coloca ela em uma outra situação mais confortável
para que ela possa construir melhor os seus pensamentos, entendeu? Então foi até a resposta que alguém perguntou aqui, como a terapia podia ajudar na ansiedade. Então é isso, trazendo um novo sentido, né? Trazendo um novo sentido. Gente, ir para a terapia, eu posso assegurar para vocês que é a melhor coisa do mundo. Eu falo tanto dos dois lados da moeda, o papel de terapeuta e o papel de paciente. Aí você pode falar, Bruno, mas por que você faz terapia? Porque eu quero me desenvolver pessoalmente, eu quero me desenvolver profissionalmente, como pessoa. Eu tenho as minhas fraquezas também, eu tenho as situações que geram dor em mim. Eu quero desenvolver tudo isso em minha vida, entendeu? Então, por isso que a terapia auxilia tanto as pessoas como uma forma de enxergar o mundo de uma nova maneira, de uma nova forma. Às vezes, a cultura em que você foi inserido, às vezes, a maneira com que você foi criado é uma maneira que não condiz com a forma que a sociedade pensa hoje, por exemplo. Talvez por toda a sua adolescência, toda a sua infância, você viu sua família funcionando de uma forma, com um padrão. E hoje, já pensando um pouco melhor sobre a vida, você enxerga e fala, cara, eu não quero viver assim, porque isso gera dor em mim. Então, a terapia te dá um novo sentido sobre as coisas, entendeu? A ansiedade em geral, ela também pode ser a causadora da autossabotagem pra gente, que eu acredito, principalmente a gente que é jovem, a gente às vezes tem muito esse sentimento que eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não faço melhor. É porque eu sou jovem. Sim. Aí, eu acredito que tem muito isso. Tem muita gente cheio de talento, cheio de capacidade, e talvez essa ansiedade talvez possa cooperar para isso. Sim, pode, com certeza. Olha só, nós somos cobrados por toda a vida. Tem que pôr isso na sua cabeça e compreender isso. Como que nós somos cobrados? Enquanto criança, o bebê começa a engatear, o que os pais cobram ele? E ele? Gente, vocês não estão dormindo não, né? O bebê começa a andar, a engatear, e a família cobra ele que ele andou. Começa a cobrar ele que ele ande de bike. Concorda comigo? Andou de bike, ele foi para o colégio. No colégio, há uma cobrança para que ele se forme, ensino fundamental, ensino médio. Finalzinho do ensino médio, qual que é a cobrança sobre a vida dos jovens? Que eles vão para faculdade. Depois disso aí, vamos embora um pouco no meio do caminho, o jovem começou a namorar. Começou a namorar, qual que é a próxima cobrança? Casamento. Casou, qual que é a próxima cobrança? E depois de ter o primeiro filho, qual que é a próxima cobrança? Mais um filho. Quem que te falou que você tem que namorar? Eu quero ouvir a pergunta do de amarelo. Essa pergunta foi boa, pô. A resposta dele, eu quero ouvir a resposta dele. Emanuel respondeu ali. Fala, Emanuel. Por que você quer namorar? Porque é bom. Porque é bom. Ele tá solteiro? Tá solteiro, cara? Tá Tá solteiro. Tá trabalhando? Tá? É um rapaz de família? Fiz seu filme aqui hoje, hein? Menina, você tá solteiro. Então vamos lá. Gente, olha só. Somos cobrados o tempo inteiro. Mas nós não somos obrigados a nada. As obrigações que nós temos na nossa vida são porque nós as criamos. Eu tenho um casal de amigo muito novo que fala, cara, eu não quero ter filho. Pronto. Já conheceu 13 países. E aí? É o que ele escolheu para a vida dele. Só que tem algo muito ruim que a tecnologia trouxe para a gente e reforçou muito mais, que é o padrão de comparação. As pessoas hoje vão em festas, não são mais para serem felizes, são para postar as fotos É ou não é? Às vezes você foi na mesma festa que a pessoa, comeu a mesma coisa e falou, gente, a festa pelo stories dessa pessoa aqui tá maravilhosa, mas eu estava na mesma festa e a festa não estava tão legal. Entendeu? Você acha que o pessoal do bolo quadrado era mais feliz que os dias de hoje ou não? Você ouviu falar de depressão naquele tempo? De ansiedade naquele tempo? Mas existia, porém a incidência hoje é muito maior. Então nós não somos obrigados a nada.
O jovem tem que pensar que ele não é obrigado a nada. Ele tem que fazer aquilo que ele quer para a vida dele, aquilo que ele planejou para a vida dele. Se o jovem hoje ele completou 30 anos de idade, ele não está formado, ele não tem uma namorada, ele não está casado, ele não tem um primeiro filho, vem uma cobrança sobre ele. Se prepare para isso. Nem sempre vocês conseguirão viver na prática o que a sociedade instituiu, que é o correto. Viva o que te traz felicidade, ponto. É assim. Você falou de antigamente aí, né? A gente fica vendo assim, uma frase que fica muito na boca dos pais é que meus filhos vão precisar passar aquilo que eu passei, mas no sentido de proteger, no sentido de achar que sofreu demais, mas isso então atrapalha emocionalmente, porque se você tem contato com essas emoções que são saudáveis, que tem que estar nos locais corretos, em cada acontecimento, se você priva, você não produz jovens fortes. Seria mais ou menos assim? Perfeitamente. Olha só, o que cria um ser humano forte, pronto para a vida, são as dificuldades, gente. Não imagina uma vida cheia de perfeição, que essa vida ela não existe. Ela não existe. Olha só para vocês terem uma ideia. Certo dia eu estava preparando uma palestra e eu fui colocar uma palavra para funcionários. E a palavra que eu achei foi conflito. E eu peguei e fui caçar significados para a palavra conflito. O significado é um evento social, ou seja, presente em toda a sociedade, necessário para a evolução da espécie e o desenvolvimento pessoal. Você pode observar que aquele conflito, aquela briga, aquela situação que você teve no passado, que foi difícil de enfrentar, se você tiver ela hoje, é muito mais fácil de você passar por ela, porque gerou em você aprendizado. Então, o pai que tenta tirar o filho de toda e qualquer situação, problema, ele não está fazendo bem para ele. E quando a gente fala de emoção, gente, emoção é um negócio bacana demais, chique demais. Olha só, Deus nos cria com 6 emoções. 6. Todos nós nascemos com ela. Raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e fugiu a última. Alegria, medo, tristeza, nojo, raiva e surpresa. Tá estudando, hein, bichinha? Isso, aí eu falei o contrário. Você viu que eu falei as duas. Quem que ensinou para vocês ir numa panela com uma comida estragada, abrir e falar, nossa, isso aqui... Alguém ensinou isso para vocês? Não? Você já viu uma criança, quando ela recebe um presente, como que ela fica? Como que ela fica? Ou então, alguém ensinou vocês a ter surpresa? Não? E raiva? Quem foi que ensinou vocês a fazer raiva? Foi um namorado? Opa, namorado. Namorado não faz raiva não, né, gente? Não? Olha o povo bonito, gente. Então, vamos lá. Alegria, né? Tristeza e daí por diante. Olha só, nós nascemos com essas 6. Eu preciso sentir todas elas? Preciso. O cachorrinho que você tanto ama, 5 anos na sua casa, morreu. Você vai ficar alegre ou triste? Triste. Então eu preciso sentir a tristeza. Você recebeu um carro 0 do seu pai aos 18 anos de idade. Você vai ficar como? Boa resposta, gostei da resposta dele. Surpresa, ele não está errado não, né, gente? Errado ele não está. Já pensou, né? Não é? Então, bacana. Então é normal, gente, a gente experimentar todas essas emoções. Só que olha só que bacana isso aqui. Nós nascemos com quantas? Quantas, gente? Mas nós podemos desenvolver mais 16. Então, o ser humano é capaz de desenvolver quantas? Não, ele desenvolve 16, mas ele tem 6, 16 com 6? Estudo da Universidade de Harvard. Detalhe, as emoções que mais geram sofrimento ao ser humano, preocupações ao ser humano, são as emoções que nós aprendemos. E dentro dessas emoções, nós temos ciúmes, vergonha, culpa. Quem que ensinou para vocês ser ciumento? Quem foi que ensinou para vocês? Namorado.
no caso agora é o Você marido. já parou para pensar, gente, que às vezes você está namorando com uma pessoa, você fala, mas não tem base. Ou não tem ciúme a pessoa. Eu estou aqui me regaçando por dentro. E a pessoa não tem ciúme. É por um simples motivo. Ela não aprendeu a ter ciúme. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Nunca, mas nunca mostre para o outro que você é ciumento. Sabe por quê? Porque quando vocês tiverem o primeiro desentendimento, o que a pessoa vai usar? O ciúme. Porque é a forma mais prática que ela tem de gerar desconforto em você. Então, o ciúme, a vergonha, a culpa, são emoções que nós aprendemos. Aí a importância do autoconhecimento. Para mim me comunicar melhor, para mim me posicionar melhor. Conheci uma jovem, atendi uma jovem uma vez, 2 exemplos bacanas para vocês. O primeiro jovem, deu até uma raiva dele, porque ele passou na prova do CFO, do Corpo de Bombeiro, para ganhar um salário inicial, eu acho que de R$9.000. Para quem é preguiçoso, trabalhar um dia, folgar 3. Patente alta, e daí por diante. A raiva que me deu dele foi que ele passou também na Unimontes em medicina. E aí o que acontece? O que escolher? O que escolher? Eu não entendi a euforia de vocês. Mas vamos lá, deixa eu dar a devolutiva do caso. A devolutiva do caso, vamos lá. Talvez você pode falar para mim, Bruno, se esse cara escolhe o CFA, ele tá bonito. Porque entra na escolinha, já ganha uns 6 contos, já dá conta de pagar um açaí para garota. Aquele que era feio passa a se tornar bonito agora, né? E aí por diante. Eu não entendi por que vocês riram de novo. A menina que estava com dificuldade de sair das pedras, não é porque ela estava encalhada, mas estava com dificuldade, ela vê que ela saiu rápido dessa situação. Aí você fala, Bruno, é fácil, ele escolhe o CFO, 6.000 ali no primeiro mês do cursinho, formou 9.000 em diante, vai formar com uma patente muito boa, salário muito alto, mas tinha um peso. Toda a família deste jovem era de militar. O peso da família dele jogava para que ele se tornasse um militar também. Mas o coração dele pendia para a medicina. A vontade de falar com ele foi assim, meu filho, fecha o olho que se acertar, você está bonito. E ele, passado o tempo, fiquei alguns anos sem o ver, ele veio fazer estágio aqui no hospital, eu estava trabalhando, e tinha muito tempo que eu atendi ele, eu não lembrava mais do caso. Embora seja novo, gente, eu já tenho mais de 3.000 atendimentos. E eu não lembrava dele. E aí ele veio batendo nas minhas costas e falou, você lembra de mim? Tomei essa decisão e está quase formando hoje. Olha a dificuldade. Então isso gerou nele um adoecimento emocional. Ele relatava uma ansiedade muito grande, ia no banheiro várias vezes durante a noite, começou a dar uma doença alérgica nele, por conta da ansiedade. O primeiro caso é esse que eu quero falar para vocês. O segundo caso, relacionado ainda às emoções de uma moça, ela fala um inglês fluente que vocês não têm noção. A gente sabe aquele inglês que você vê a pessoa falando assim, que te dá aquela inveja poderosa, mas que você não pode sentir porque você é cristão? Aquele inglês top. Foi chamada para trabalhar numa multinacional, mas a vergonha, a emoção aprendida, não possibilitou que ela passasse na vaga de emprego. Emprego para mudar de vida. Então, a gente tem controle sobre isso. Se eu conhecer qual é a minha maior fraqueza, se torna muito mais fácil de eu cuidar melhor da minha vida emocional. Muito melhor. Não, é legal você falar sobre isso, porque a gente está entrando aqui em assuntos que são corriqueiros, né? Que são o que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente está correndo, a gente já viu sobre tabu na igreja, a gente já falou sobre do Setembro Amarelo, falando sobre ansiedade, né? Discorremos muito sobre ansiedade, mas eu queria entrar com você numa parte mais profunda, que é a depressão
propriamente dita, né, Renato? Que a gente tem visto e é uma coisa que as pessoas não acreditam que existe. Tem até alguma coisa que eu vi na internet outro dia falando assim, ó, depressão. Enquanto não acontece nada, enquanto não tem um suicídio, enquanto não tem algo mais grave, é bobagem, tá de manha, tá de brincadeira, né? E a minha preocupação é saber se a igreja hoje está preparada para ajudar esses jovens que se encontram nessa situação de depressão, né? Alessandro, jovens dentro da igreja. Vamos começar e eu vou chegar na depressão. A igreja ela relutou muito tempo, como a gente disse no início, em falar sobre questões de saúde mental. A Bíblia, eu tenho certeza que todos vocês já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Todo mundo diz amém. A Bíblia ela não usa a palavra depressão, né? Porque depressão não é uma palavra antiga e não é uma palavra da medicina. É uma palavra que pegaram emprestado da geografia, com a ideia de declínio e aclive, representando aí um estado emocional que está sendo prejudicado ou que está em ascendência. A Bíblia, por mais que ela não use a palavra depressão, ela nos mostra comportamento de pessoas depressivas. Ela fala sobre tristeza profunda, tristeza de morte, fala sobre ansiedade e tudo isso. O caso mais categórico que a gente vê na Bíblia é o caso de Elias. Por quê? Porque Elias, ele recebe uma ameaça de uma mulher e foge por conta dessa ameaça. Só para você ver o poder de uma mulher, viu, gente? Toma muito cuidado. Então, ele recebe uma ameaça de uma mulher e foge. Só que, no capítulo anterior, que fala sobre isso, ele combate 450 profetas de Baal. Ele combate essas pessoas e foge dessa mulher por conta da ameaça de morte. Ele foge por conta da ameaça de morte. Posteriormente, ele vê a morte como uma solução para o seu problema. Olha que contraditória essa história. Ele foge para não morrer, ele agora vê a morte como uma saída para ele. O texto está lá, depois você pode ler, em Reis 19, 3-5. Eu vou ler rapidinho, gente. Olha só, fala bem assim, Elias, tendo medo, e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou pelo deserto, caminho de um dia. Primeiro diagnóstico, sentimento ou pensamento de isolamento social. Ele andava com alguém e ele preferiu ficar sozinho. Continuemos o texto. Chegou a um pé de giasta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Pensamento de suicídio, pensamento negativo, desejo de ter a sua vida retirada. Tira a minha vida, a oração dele. Senhor, tira a minha vida. Não sou o melhor. Sentimento de inferioridade. Um outro diagnóstico muito comum para quem é depressivo. Então, olha só, gente. Dentro da igreja, tem muita situação. Eu quero dar um exemplo, Alessandro, muito importante. Alguns exemplos dentro que você falou, que não tem como a gente ainda continuar com uma linha de pensamento de que depressão é algo do capeta, que é demônio, que é algo espiritual. Primeiro, eu tenho pacientes que foram curados através de medicação. Que demônio é esse que sai através de remédio? Eu estou com o demônio tal, vou tomar uma dipirona aqui para ele sair. Não faz sentido. Concorda comigo? Então, isso já extingue toda espiritualidade voltada contra isso. Gente, eu sou cristão também. Vamos pensar então em uma linha espiritual. Depressão é uma doença crônica onde existe um rebaixamento de humor, onde há uma tristeza profunda caracterizada por mais de 2 semanas e uma perca total do interesse pela vida. Isso é depressão. Se eu estou desmotivado, perdi o interesse pela minha vida, é mais fácil por um pensamento espiritual
o diabo me tentar? Com depressão ou sem depressão? Com depressão. Eu poderia acreditar por essa linha espiritual, mas não de que a depressão é um demônio propriamente dito. Então, a depressão, gente, ela é isso, é uma doença onde o cérebro para de produzir algumas substâncias, alguns neurotransmissores, e a pessoa entra nessa situação. Aí eu lembrei de sua pergunta. Fator genético, como é que se dá? A depressão, ela existe hoje catalogados mais de 20 tipos de depressão, onde nós temos hoje 7 tipos mais comuns, assim. E eu vou até citar para vocês alguns desses casos. Por exemplo, depressão pós-parto é muito comum. Uma vez eu trabalhei num centro de especialidade médica, era muito comum. A mulher chegava hoje bem, com o marido, feliz, arrumada. Na outra semana ela chegava desarrumada, sem o marido, querendo matar o marido. Na outra semana ela chegava com o desejo de tirar a própria vida dela. É uma coisa muito triste, gente, mas é muito comum de ver. Muito comum depressão na infância, adolescência, por questões relacionadas a abuso. É muito comum a criança que foi abusada, ela desenvolver uma depressão que é ressignificada posteriormente na adolescência ou no início da juventude. Desemprego pode gerar depressão também. Por quê? O cara trabalhava no local, gostava muito, amava o local, do nada foi mandado embora. Tinha um apego pelo lugar e foi mandado embora. Namoro, relacionamento, causa muita depressão. Por isso, toma muito cuidado com a pessoinha que você está se relacionando, para não gerar uma confusão na sua cabeça. Entendeu? Aquilo que tende a dar certo, começa certo. Então, se vai certo, vai dar tudo certo. Se não, eu já atendi muitos jovens, Alessandro, que falavam do pensamento de autoextermínio por conta do término de um relacionamento. Não dá conta de lidar com o término, não aceita perder, né? Aqui não é a situação suas, mas que eu coloquei aqui um exemplo, eu sei que vocês não têm, mas é muito comum pessoas terem depressão por conta de dívidas, entendeu? Eu sei que vocês são jovens aí que têm uma mesada dos pais, um cartão com limite ilimitado, e vocês podem... Gente, o pai de vocês são bacanas mesmo. Quer dizer que vocês não têm uma mesada? Então, beleza. Então, vamos lá. Solidão, né? Solidão, estresse. A pessoa começa a criar dentro de si um sentimento de inferioridade mesmo, de que só ela é sozinha, que não tem amigo, que não consegue ter amigo. Cria perda de entes queridos, né? Ao enfrentar um luto. Gente, o que é luto? Luto é um processo necessário que o cérebro precisa passar para que você dê conta de resistir à perda de alguém. Há todo um processo químico no cérebro. Um luto aceitável de 2 meses a 6 meses. Você vai chorar, vai sofrer e vai passar tudo. Passou de 6 meses, é necessário que procure ajuda. A gente já entende por um luto patológico. A questão de dependência química, uso de álcool, de droga e a exclusão social. A pergunta: depressão pode então ser pode ser desenvolvida por fator genético. Atendo uma família daqui de Pirapora, que do ano de 1992, se eu não me engano, eles infelizmente têm 7 casos de suicídio na família. Depressão genética. Depressão biológica. O paciente chega no consultório e é diagnosticado com câncer, por exemplo. Ele entra em um estado depressivo por ter um estigma muito grande sobre o câncer e receber aquela notícia e acreditar que ele vai morrer. Muito comum também. E fatores ambientais. Eu posso citar aqui, como eu já disse, perder o emprego, acabar o namoro. Gente, uma dorzinha de cotovelo quando termina o namoro é normal, mas que seja rápida, né? 1 mês, tá bom. Depois você possa estar lá no status solteiro e sua vida está resolvida. Se não resolver, fala, Senhor, estou feliz só com o Senhor mesmo e vida que segue. Né? Então, vamos lá. Bruno, tem uma pergunta aqui. É possível diferenciar o momento emocional de tristeza com a depressão? Quanto tempo é possível o diagnóstico? Muito importante. Tristeza e depressão. Tristeza é uma emoção natural. Ficar triste um dia, normal. 2 dias, normal. Né?
cachorrinho morreu, uma semana triste, normal. 2 semanas já é caracterizado como uma doença patológica, né? A tristeza, ela está embutida dentro a tristeza profunda, ela está embutida dentro dos sintomas da depressão, entendeu? Aí, gente, lembra sempre disso. O que vai caracterizar um estado normal de um estado patológico é a intensidade, a frequência, a constância dos sintomas. Tá, a gente tem a igreja, né? Nesse contexto, por mais que tenha essas dificuldades de entendimento, eu acredito que tem mudado muito a mentalidade dos pastores, buscando cursos nessa área psicológica aí para poder entender mais ou menos como funciona. Agora eu te pergunto, qual a importância, por exemplo, de um grupo de jovens para alguém que já foi diagnosticado com uma depressão, e qual a importância disso? Qual a importância desse convívio? Eu tenho uma paciente, ela enfrentava uma depressão um pouco mais profunda, já tinha pensado em tirar a própria vida várias vezes, se cortava, mutilação, né? E eu tentei de tudo com essa paciente. E eu descobri no tratamento dela que o que ela precisava era ser inserida a um grupo. Porque um dos fatores que mais causava a depressão nela era não pertencer a um grupo. Nós somos um ser sociável. Fora de um grupo, a gente adoece. Então, vocês não têm noção a importância de ter um grupo como esse daqui, ó. Para você trocar ideia, para você falar de suas fraquezas, para você falar de suas dificuldades, para você aprender com os erros do outro, para você ter algo que possa movimentar a sua vida, né? Gente, eu sei que é difícil falar sobre morte, falar sobre suicídio, mas a gente precisa falar, e é principalmente aqui. É o grupo que me dá uma base para mim conseguir falar sobre esses assuntos, entendeu? Então, o grupo, ele forma o meu caráter, ele forma a minha personalidade, ele me direciona por um caminho que tende a ser melhor, porque é mais difícil um grupo tender por o caminho do mal, a não ser que seja uma quadrilha, né, gente? Não é o caso seus. Então, assim, o grupo, ele te ajuda de inúmeras maneiras. É nesse grupo aqui que, às vezes, você, tô precisando de um emprego. Ô, fulano, tem um emprego ali, tal. Tô precisando de uma namorada. Ó, fulano tá solteiro. Entendeu? Eu sei que vocês sabem que tudo isso que eu tô falando aqui, embora é um tom assim mais de brincadeira, porque é para jovem, e a ideia era essa mesma, a proposta era de trazer algo que vocês me entendessem, gente. Que tudo isso que nós passamos é porque nós somos seres humanos e a vida é assim. Vai ter dia, gente, que você vai chegar em casa, você vai chorar, e tá tudo normal. Depois que você chorou, aliviou tudo aquilo que tinha de negativo no seu cérebro, as tensões cerebrais ali, é a vida que segue. Então, um grupo de vocês serve para isso. Serve para você se fortalecer a cada dia mais e mais e para você se sentir melhor cada dia mais e mais. O grupo é muito importante. Pertençam ao grupo, façam parte do grupo, se envolva com as coisas do grupo. Às vezes, você sabe que você tem algo ruim em você que precisa melhorar. O que vai te ajudar a corrigir isso? O grupo. Então, não abre mão disso de maneira nenhuma. É muito importante o que vocês estão fazendo aqui. Como que a gente... Aqui não tem família assim, pai, nem nada. Mas a gente como amigo, então, ou como orientador, como líder, ou como pessoa que está perto, né? Como família, a gente pode perceber essa tristeza que já está passando um pouco, né, do tempo, assim, na pessoa. E como que a gente pode abordar para que ela possa procurar um psicólogo. Sim. Porque, de repente, pode já estar virando uma depressão, né? Uma tristeza a longo prazo, e a gente não sabe como abordar. Sim. Então, como eu disse sobre a depressão, né? É uma doença que a característica dela é a mudança no estado de humor. Então, se você tem vamos pegar um jovem aqui da igreja, um jovem que vinha nos trabalhos, do nada deixa de vir nos trabalhos, a família relata, Alessandro não está mais saindo de casa, está ficando só dentro do quarto, postou, é muito comum postar coisas para baixo, coisas que vão direcionando e mostrando que a pessoa não está bem, não está legal. Gente, a pessoa com depressão é perceptível
perceptível, nitidamente ela não está bem. Aí, dentro da sua pergunta, o que fazer para ajudar? Primeira coisa, ouça sem julgamento. Não tem essa questão de frescura, não tem essa questão de falta de Deus. Talvez tenha um cérebro aí que geneticamente ele deixou de funcionar algo. Então, ouça essa pessoa. Entenda qual é o motivo que está levando ela a se sentir assim. Primeiro passo, só ouvir. A segunda situação que eu acho muito importante da gente pensar é tentar medir qual é o nível da depressão dessa pessoa. Se você perceber que ela corre o risco de tirar a própria vida, a família deve ser comunicada, a proximidade dessa pessoa deve ser maior. E aí, está tentando trocar. Então, só um minutinho, gente. E aí deve entrar também a tentativa de conduzir essa pessoa ao tratamento mais adequado. Entendeu? Ouça com muito zelo, com muito cuidado. Vocês viram tanto de exemplos que eu dei no sentido de uns vão ter depressão por conta de um término de um namoro, um por conta de que foi desempregado, um porque a mãe morreu, um porque inúmeros motivos, gente. Então não julga. Nós somos um ser iguais na espécie, porém subjetivos na maneira de pensar. O que eu penso não é a mesma coisa que você pensa. Aquilo que gera dor em mim não é a mesma coisa que é gerada no Alessandro. Eu, talvez, Deus me livre e guarde, perdi um ente querido da minha vida, da minha família. Aí, com uma semana, 2 meses, eu estou bem. Morreu porque tinha que morrer, faz parte do ciclo da vida. A vida é assim mesmo e tudo bem. Talvez o Alessandro não. O Alessandro vai entrar em um estado depressivo, de sofrimento, vai ficar para baixo, não vai conseguir trabalhar e daí por diante, tudo certo. Uma escuta sem julgamento. E aí direcionar essa pessoa ao tratamento mais adequado. Então, a gente sabe, né? Tem que amar. Seria amor no sentido de não julgar, de fazer aquilo que Jesus pediu para não fazer, né? Não julgar, não ser contra. Um amigo perguntou aqui, Bruno, se você tem uma depressão, você já tem uma depressão, é importante para a pessoa saber o motivo? Sim. Tipo assim, ela não sabe o que tem, ela tem a depressão, não sabe o que tem, isso incomoda ela. Como ela vai chegar nesse ponto? Olha só, não saber o motivo, subentende-se que ela nunca tenha procurado um profissional. A partir do momento que ela é avaliada, ela vai receber esse diagnóstico. Então, ela vai ficar sabendo disso. É importante, gente, você saber o que causa dor em você, o que tem trazido esse adoecimento para você. É importante você saber para você tratar a causa mesmo do problema, a causa da situação. É muito importante saber. Tem uma pergunta aqui. Em caso de ansiolíticos, existem remédios naturais que possam substituir esses remédios farmacêuticos? O caso do ansiolítico, para quem não sabe o que é uma medicação voltada para quem tem uma ansiedade maior, né? O próprio nome já deixa subentender. Qual que é o problema de tomar uma medicação, um ansiolítico? Na minha concepção, suponhamos que o meu problema, o que gera ansiedade em mim, é porque eu sou uma pessoa muito ciumenta. Suponhamos que seja isso. Eu vou tomar um ansiolítico, mas eu não vou corrigir a questão do ciúme. Vai resolver? Não vai resolver. Então, o uso da medicação, na minha concepção, ele deve ser adotado de forma integrativa, aonde uma consulta com um médico psiquiatra, porque é ele que estudou para entender os processos mentais, ele que sabe medicar da maneira adequada, e é ele que vai retirar essa medicação também, de forma cíclica. Justamente, é um ciclo. Você precisa fazer um tratamento com um ciclo. Você começou a tomar a medicação e parou, não vai ter tanto sentido. E vale lembrar aqui, gente, olha só, por que de ir em um psiquiatra? Pensem comigo. Você vai no postinho lá do seu bairro. Você vai no postinho do seu bairro, é uma crítica construtiva e com base em um grupo de psiquiatras que eu participo.
Você vai no postinho do bairro e você fala, eu não estou dormindo bem. Ele vai te passar uma medicação para dormir ou não? Vai ou não? Vai te passar. O médico, geralmente, que fica no postinho, ele é clínico geral. Ele tem sim a condição, por ser médico, de te prescrever algo de origem mental. Só que entra uma questão. Quando a gente fala de medicação, a gente tem pelo menos 3 classes de remédios. O original, o de referência e nós temos o genérico, correto? O original é o puro, o concentrado, o forte. O de referência é mediano e o genérico mais fraco. Você vai no médico de postinho, ele te passa uma amitriptilina, uma medicação original, mais forte, de uma dosagem mais forte. Você começa a tomar essa medicação e não tem um acompanhamento por um médico que entende do processo. O dia que você voltar no postinho, já tem outro médico lá. O problema está nisso. Aí, olha só, eu começo a tomar um ansiolítico lá no postinho. Tomei. Minha ansiedade não controlou. Você vai voltar nele. Ele vai aumentar a dose. A ansiedade não controlou porque eu não corrigi a causa. Eu vou voltar nele. Ele vai aumentar a dose. A hora que você vê que não, aí sim, você se tornou um dependente dessa medicação. Então, tomem cuidado com isso. É muita gente não dormindo bem, tomando medicação para dormir, por exemplo. A medicação para dormir, ela não é para dormir. Só para vocês terem uma ideia. O que acontece? A medicação para dormir, ela age assim, ó. O nosso cérebro, ele tem correntes elétricas. A medicação para dormir, ela diminui essas correntes elétricas, induzindo a pessoa a um sono que não é sono. É um apagão, é tipo isso. Porque o sono verdadeiro, ele gera crescimento, relaxamento, alivia o estresse, produz neurotransmissores e produz células novas. O sono pela medicação não produz. Interrompe tudo. E vai gerar mais ansiedade. Vocês estão entendendo como que é bem mais complexo toda essa história? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Gente, eu falei tanto aqui de sintomas e não falei muito sobre os sintomas. Então vamos lá. Quais são os sintomas, né? Sintomas de ansiedade. Sensação de perigo iminente e constante, aquela sensação, aquele medo, e não sabe o porquê que está com medo, né? Tremores pelo corpo, do nada você está lá assistindo a televisão e dá aqueles tremores na perna, no braço, na face. Aumento da respiração, né? Aumento da frequência cardíaca, que é ataque cardíaco, sem explicação, sentir-se nervoso ou impotente sem saber o porquê, agitação, dificuldade de concentrar. Tem paciente que fala bem assim, eu estou perdendo a memória, 20 anos de idade. Acha que está com Alzheimer ou alguma coisa do tipo, mas não é. É porque o que acontece com a mente do ansioso? Ele tende a ter uma mente mais rasa, de concentração, e ele pensa muito nos problemas. Então, quando ele tem que fazer uma determinada função, ele acaba se esquecendo. É por isso que acontece. Inquietação e preocupações excessivas. Aquela pessoa que preocupa com tudo, né? A cadeira está fora do lugar e ela está preocupada com essa cadeira. E é um reforçador com base nisso. Então, esses são os sintomas da ansiedade. A depressão é tudo isso maior, mais potencializado com frustração, sentimento de inutilidade, irritabilidade, perda do interesse pelas atividades da vida que antes geravam prazer nessa pessoa, pensamentos de suicídio de forma constante, cansaço, a pessoa dorme a noite toda e acorda com o corpo muito cansado e não sabe por que está cansado, e perturbação no sono ou no apetite. Gente, é muito comum o depressivo ele ter perturbação no sono e no apetite. Ele tanto pode comer muito ou deixar de comer. Então, esses são os principais sintomas que a gente vê aí dentro dos depressivos. Ô Bruno, fui diagnosticado com depressão. Acabou minha vida? Ou não, eu tenho como ter uma vida normal se eu me tratar bem? Outra pergunta, eu me curo disso? Ou não, eu tenho que ficar constante em alerta para não ter recaídas ou ter gatilhos? Olha só, depressão tem cura? Tem. Né? A gente precisa pensar sobre isso. Depressão é uma doença tratável.
A questão do retorno ou não, é porque, como eu disse, gente, tem mais de 20 tipos de depressão. A mulher do pós-parto, por exemplo, ela teve um filho hoje, teve depressão. Daqui 5 anos, seu outro filho pode ter de novo. Então, assim, tem que entender qual é o tipo da depressão. Ela pode ser tratada agora e depois a pessoa ter de novo. Mas depressão é uma doença totalmente tratável, sim. Eu acho que o mais importante, gente, que a gente tem que frisar aqui, por que, Bruno, que a gente está falando disso tudo? Eu não sei quanto tempo tem que a gente está falando aqui, mas no mundo hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Para pensar no tanto de gente, mundo afora, aí, que tirou a vida desde o momento que nós começamos a falar aqui. O Brasil hoje, gente, é o 5º maior país com pessoas que têm transtorno de ansiedade e depressão no mundo. Existe uma pesquisa em Harvard que diz que para cada 2 pessoas, uma delas desenvolverá um transtorno psicológico em sua vida. Sabe o que isso quer dizer, gente? Que se não sou eu que vou desenvolver um transtorno psicológico, é minha colega. Se não é você que vai desenvolver um transtorno psicológico, é a pessoa que está sentada do seu lado, ao longo da vida dela. Isso é muito comum dentro da sociedade. A mesma pesquisa diz que para cada 4 pessoas, uma delas desenvolverá ao longo de sua vida um transtorno de natureza maior, um transtorno psiquiátrico. Então isso é sério que a gente está falando aqui. A gente precisa cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos no mundo hoje mais de 300 milhões de pessoas que enfrentam problema com depressão. É muita gente. É muita gente. E essa formação que a gente está tendo aqui hoje é para cuidar das pessoas. É para não possibilitar que nós tenhamos o desprazer de ter alguém tão próximo da gente que tire a própria vida. Hoje a gente encontra jovens no consultório que tenta tirar a vida porque o pai colocou um castigo e tirou o celular e ele tentou tirar a própria vida. O jovem tentando tirar a própria vida porque terminou um namoro, ficou desempregado, ouviu uma palavra negativa e aquilo instaurou uma crença. É normal pensar sobre isso, gente? Sim, porque como eu disse, cada pessoa tem uma forma de funcionamento. Porém, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Nós precisamos voltar o olhar para essas pessoas. Tem muita gente adoecida aí fora. Tem muita gente na nossa família adoecida, nas nossas igrejas, nos nossos colégios. A pandemia, a CNN publicou um estudo agora, esse ano, falando que 85% dos brasileiros, depois da pandemia, desenvolveram algum tipo de transtorno psicológico. Uma ansiedade generalizada, né, um transtorno de pânico, tudo depois da ansiedade, tudo depois da pandemia. Então a gente precisa sim cuidar melhor das pessoas que estão ao nosso derredor. Uma pergunta aqui, como explicar a uma pessoa muito próxima a você que você tem depressão, porém essa pessoa é daquelas que acha que é frescura? Boa pergunta. Como explicar para uma pessoa que tem um pai, por exemplo, que acha que é frescura? Gente, procura outra pessoa. Você tentou com um pai e não deu certo, tenta com um amigo. Tentou com um amigo e não deu certo, tenta com uma tia. O que não pode é a pessoa desistir de tentar. É isso que não pode acontecer de maneira nenhuma. Porque a desistência de que algo, de buscar um tratamento, de buscar alguém, se a pessoa não trilhar esse caminho, é possível que o quadro dela aumente muito e essa depressão aumentando, está dentro do estágio da depressão, pensar em tirar a própria vida. Então busca ajuda. O pai não aceita porque tem um pensamento mais conservador, acredita mesmo que é frescura na cabeça dele. Você não vai conseguir mudar a cabeça do pai, mas você consegue procurar uma outra pessoa que consegue te direcionar a um tratamento. Lembrei de uma outra situação. Uma família evangélica, o rapaz de família, gerações dentro da igreja, com depressão, relatou à família, e a família pensava assim, vamos orar que tudo vai passar. Ele chegou numa depressão tão profunda que ele já ficava preso dentro do quarto, sem móveis nenhum,
fazia todas as suas necessidades dentro do quarto e com pensamento de autoextermínio o tempo todo. Perdeu o controle total de si. Até que alguém chega para a família e vocês não buscarem um tratamento para esse jovem não vai sair dessa situação. Então, procurou alguém que não te ajudou, busca outra pessoa. Procura outra pessoa. Sempre vai ter, gente, alguém disposto a te ajudar. Um colega na faculdade, um colega na escola, um amigo da igreja. Daí a importância do grupo. Se você estiver num bom grupo, no momento da dificuldade vai aparecer alguém sim que vai te ajudar. Pode ter certeza disso. Você falou sobre grupo também. Nesse caso, quando a pessoa já entende o seu quadro, ainda é legal. Mas a gente, como grupo, como a gente chega para alguém que ainda não entendeu que ela tem uma depressão, como a gente vai abordar, como a gente fala, como a gente tenta se aproximar desse alguém para falar, você precisa de ajuda. Nesse caso é mais difícil, sabe? Nesse caso é mais difícil. Até mesmo se ela ainda estiver enfrentando uma depressão que ela ainda não tem pensamento de autoextermínio, por exemplo. Tá dentro da ordem aí da depressão, porém tem um período dela e que o paciente não pensa. Ele está com uma tristeza profunda, ele já não quer fazer mais nada na vida e ele não quer sair daquela condição. Nesse caso, ele não aceitando, eu optaria em tentar a família. Tentar um amigo próximo, convencer ele de que ele precisa passar por uma consulta especializada. Eu tenho pacientes que eu atendo, volta e meia, e que a família me procura e fala, Bruno, ele não pode saber que é psicólogo. Entendeu? Eu tenho amigos psiquiatras que relatam a mesma coisa. Olha, o paciente veio aqui e a família disse, não pode saber que é psiquiatra. Aí você vai entrar com a medicação, uma abordagem diferente, para que a pessoa saia dessa condição. A estratégia é muito importante, mas o mais importante é ajudar essa pessoa. Não conseguiu ser tão claro para ela porque ela não aceita? Gente, traça um outro caminho, traça um outro meio. Essa pessoa precisa de ajuda. O depressivo necessita de ajuda, sim. Ô Bruno, quebrando o tabu, você acha que seria necessário palestras diariamente, assim, todos os meses, então, em escola, igreja? Você acha que ajudaria? Com certeza, ajuda muito. O que faz uma campanha crescer são esses eventos, palestras, workshops, treinamentos, né, que mostrem para as pessoas justamente qual é o intuito da campanha, levar essa campanha adiante. Gente, olha só para vocês terem uma ideia. Câncer de mama, por exemplo. O que era de homem que eu atendia no consultório, que era não, porque não são tantos, a incidência é menor. Mas a quantidade que eu atendi de homens com câncer de mama que não sabia que homens eram acometidos. Então, o que faz os homens saber sobre isso? Campanha, os eventos, a palestra. Eu estava até comentando com o Alessandro mais cedo que eu, no ano de 2019, eu dei mais de 50 palestras falando sobre esse tema, que é muito importante falar sobre isso. E outra coisa, gente, vocês também são responsáveis por isso. Achou alguma coisa bacana, informativa? Publica na sua rede. Muitos jovens serão alcançados a partir disso. Pensa aí, se você tem uma rede, nós estamos em 40, 50, não sei aqui. Se cada um publicar uma situação que vai mostrar para 100 jovens ensinando sobre algo, nós atingimos aí 400 jovens, 4.000 jovens que foram atingidos a partir disso. Então a gente precisa bater nessa tecla não só no setembro, mas o ano todo. É muito importante. Perguntar só sobre a questão do ansiolítico, né? Mas ela perguntou sobre se podia tomar alguma outra coisa que não fosse o remédio. Você falou que todo mundo era ansioso, né? Na verdade, todos nós somos. Todos nós somos. Então, aí eu vou fazer uma prova, vou fazer algo que já me deixa mais um pouquinho ansioso do que o normal. Sim. Aí o que eu posso fazer que não é o remédio, não é a medicação, né? Porque eu não sou medicada para tomar isso. Isso, ou técnica, ou alguma, não sei, um chá, alguma coisa que eu posso tomar para dar uma Olha baixada só. na ansiedade. Tem chá que dá uma tranquilizada, mas o que eu mais gosto, tem duas situações que eu gosto muito mesmo. A primeira delas é a técnica da respiração. Sentar em posição ereta, puxar, segurar 5 segundos, soltar.
puxar, segurar. Fazer isso por pelo menos uns 10 minutos. Bruno, isso resolve? Aí eu vou te explicar biologicamente, fisicamente, o que acontece. Quando você faz isso, o cérebro ele começa a produzir uma substância chamada GABA, um neurotransmissor chamado GABA. O GABA ele é um ansiolítico natural, corrige a nossa frequência cardíaca, ajuda a eliminar substâncias estressores e ainda nos deixa muito mais tranquilo no nosso dia a dia. Quer ver outra situação que ajuda muito? Atividade física. Atividade física também ajuda a produzir inúmeros neurotransmissores que nos deixam mais tranquilos, que nos deixam mais calmos. Quem faz caminhada, por exemplo, gente, já reparou, você fez caminhada, jogou um futebol, chegou em casa, você está cansado, mas não é um cansaço gostoso? Você toma aquele banho gelado ali, você está tranquilo, você está calmo. Então, existem situações de forma naturais, como essas que eu disse, que ajudam sim a gente a se acalmar, né? Quando eu falo da medicação, não é uma crítica também, um combate a não tomar, é a tomar de maneira correta. Todo tratamento, ele é integrativo, ele deve ser integrativo, gente. De que maneira? Psiquiatra com a medicação quando necessário, psicoterapia com o psicólogo e o mais importante, a pessoa. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado de que esse ciclo do tratamento ele seja alcançado da melhor maneira possível. Entendeu? Tome a medicação, tome. Quando você for num bom médico, ele te instruir direitinho e a partir daquilo dali você conseguir direcionar melhor o seu tratamento, se sentir melhor. Tá bom? Só para encerrar, às vezes a gente fala sobre tratamento, pode parecer na cabeça de muitos algo pesado, aquilo algo que vai me encher de efeitos colaterais e vou ficar debilitado. Você podia falar um pouco só como as pessoas conseguem passar por isso, o que essa medicação pode causar nas pessoas, se é leve, se é legal? A medicação quando tomada de forma consciente, diante de um bom tratamento, não causa dependência. E vocês não têm noção, vocês não têm ideia do tanto que o paciente melhora. Chegou o paciente deprimido, abatido, depressão profunda, começou a tomar medicação, com questão ali de 2 semanas, você já vê uma mudança radical no estado de humor dele. Então a medicação ajuda e ajuda muito. Lembrando, tomar medicação foi passada por um profissional competente, um profissional sério. E lembrando também, tomar medicação e ir ao psiquiatra, mas não corrigir o comportamento, não vai adiantar de nada. Entendeu? Então tem que corrigir a causa, sim, que gera essas emoções ou essas sensações aí em vocês. Bom, quando o papo é bom, né? A gente já está aqui há quase 1h30, quase 2 horas, a gente está conversando sobre o assunto. E você, Bruno, tem uma instrumentalidade muito legal no sentido de conseguir passar para a gente os assuntos que são pesados, são assuntos que são muito sérios, mas que a gente consegue aprender com a leveza no sentido de hoje ter ferramentas para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando você diz que a cada 2 pessoas, uma vai desenvolver um problema, então eu tenho que estar atento a quem está do meu lado constantemente, né? E porque vai haver negação, vai haver a não aceitação de uma possível situação, né? Mas eu acredito que hoje, né? Para quem está em casa, para quem vai ver esse podcast, para vocês que estão aqui em casa. Mais uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. É que eu convivo com muitas pessoas. Trabalho com muitas pessoas. Então, a maioria das pessoas que eu convivo, elas desabafam comigo. Só que, às vezes, eu não sei, como eu vou dizer, não é absorver. Eu acabo absorvendo isso para minha vida. E eu queria saber como escutar a pessoa, até ajudar mesmo, e não absorver isso para minha vida. Olha só, o primeiro conselho que eu te dava, e muitas pessoas te procuram para você as ouça, faça terapia e vem ganhar dinheiro. Entendeu? É o primeiro conselho que eu te dou. O segundo é que é normal você absorver, porque você não sabe técnicas que te ajudam a se sensibilizar com a dor do outro
porém não abstrair aquilo para você. Só para você ter uma ideia, todos nós que somos psicólogos, a gente faz terapia justamente para não absorver isso. Porque é normal, é natural que o ser humano ele absorva conteúdos que ele está percebendo que está gerando dor nas pessoas, entendeu? Então, o conselho que eu te daria era fazer terapia. Se você gosta de ouvir as pessoas, você vai se conhecer melhor, você vai conseguir ajudar melhor as pessoas através do autoconhecimento. O segredo seria autoconhecimento. Você saber quais são as suas fraquezas, as suas limitações. E não pensa que isso acontece só com você, não. Acontece comigo, acontece com todo mundo. Para mim te dar um outro exemplo quanto a isso. Hoje, eu não atendo mais criança, porque eu atendi muitos casos de abuso. E aquilo mexia muito comigo. Eu ficava muito entristecido com aquela situação e eu falei, olha, eu não dou conta de atender esse caso. Por mais que eu estou na terapia, eu vejo essas situações e está tudo certo. Eu não dou conta de lidar. Está tudo tranquilo, o Bruno é assim, e eu tenho outros colegas de profissão que já têm uma habilidade maior com criança. Por que eu estou te falando isso? Porque, por mais que você vá para a terapia, que você vai aprender ali algumas coisas, você vai ver que vai ter situações que você não vai conseguir lidar mesmo, porque você é assim, está tudo certo, está tudo tranquilo, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, e nós temos algumas situações que nós conseguimos controlar e não acabar com elas, tá bom? Tenta o autoconhecimento, eu acho que vai te ajudar bastante. Tá joia? Bruno, tem uma pessoa aqui que ela fala que ela já até faz um acompanhamento psicológico, porém ela não tem ânimo para fazer exercícios físicos e nem coragem de tomar uma medicação com medo de afetar os estudos na faculdade. O que você recomenda? Isso não é tratamento. Tá tomando? Vocês lembram que eu falei o tempo todo? Tomar medicação, sem corrigir a causa, sem se conhecer melhor. Por que ela não tem ânimo para fazer exercício físico? O que impede ela de fazer exercício físico? Cadê a terapia aí para impulsionar, para incentivar ela a fazer o exercício físico? Então isso não é tratamento. Muito mais está atrapalhando ela achar que isso é tratamento do que fazer da maneira correta e o impedir de ir bem nos estudos e ter resultado. Entendeu? Então, no caso, a medicação não afetaria... É meio até que eu perguntei, né? A medicação não afetaria... A medicação não afeta. Quando é tomada por um médico, quando é prescrevida por um médico sério, por um médico consciente, que entende do processo, gente, não atrapalha. Muito pelo contrário, ajuda muito essa pessoa. Entendeu? Então, eu aconselharia ela tentar iniciar o tratamento da maneira adequada, da maneira correta. Ok? Mais alguém? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Eu sei que são muitas dúvidas, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu chegar num denominador comum. Alguma dúvida, mais alguém? Fala. Eu acredito que muitas pessoas deixam de fazer acompanhamento psicológico por conta de não ser acessível, do preço. Tem acompanhamento psicológico assim pelo SUS que seja gratuito? Tá, vamos lá. É uma pergunta meio assim. Vamos com calma para a gente responder ela bem. Questão do preço, né? Quanto você acha que vale a sua saúde mental? Não, assim, só para a gente tentar conduzir isso aqui. Eu entendi sua pergunta relacionada ao SUS, mas você acha que ela tem preço, a sua saúde mental? Não tem. A gente precisa primeiro pensar sobre esse assunto, né? Pessoas que têm condição de pagar, por exemplo. O tratamento psicológico, ele traz um avanço muito grande na vida da pessoa. Às vezes a pessoa ela destina todo o seu recurso, sai com um amigo, gastou R$100, R$200, compra uma bicicleta R$2.000, R$3.000, um celular de R$5.000, e na hora de cuidar da saúde mental dela, ela acha que não é tão importante. E eu falo, não um direcionamento para você, eu falo pela pergunta, que eu vejo que isso é muito comum. As pessoas ainda não dão essa atenção. Se eu soubesse que terapia era tão bom, eu teria começado há muitos anos atrás. Eu consegui avançar na minha vida 5 anos em 1, só para vocês terem uma ideia. Então, eu pagaria o preço que for preciso para isso.
Isso para quem tem condição. Para quem não tem condição, eu concordo com você. Não é tão acessível pelo número de pessoas que vão para o serviço público. E aí o serviço público poderia sim melhorar isso daí. Por quê? A frequência do tratamento no serviço público não vai ser a ideal. O atendimento não é, por exemplo, a terapia em consultório. O paciente fica 40, 50 minutos, até 1 hora. Só ele com o terapeuta voltado para ele. No SUS, tem atendimentos que é 15 minutos, meia hora. Não dá para você falar nada. Não é terapia. Então, assim, é uma crítica que eu faço também ao serviço público, de ter mais profissionais que possam atender e que possam tornar, sim, mais acessível às pessoas. Então, tem 2 condicionais aí. Aqueles que têm condição, procure se cuidar melhor. Não enxergue como, eu estou jogando meu dinheiro fora. Tem gente que acha que é assim, e não é. Dedique tempo àquilo que pode trazer desenvolvimento para você. Agora, quanto ao SUS, eu concordo. Não é tão acessível, é demorado. Infelizmente, o profissional que às vezes está nesse tipo de serviço não é bem remunerado, não está ali feliz, não está motivado e inúmeras outras questões a partir disso daí. Tá joia? Tranquilo? Mais alguém? Acredito que não, né? Olha, agora eu marque uma consulta com o doutor Bruno. Mais alguém? Se Todas as tiver. perguntas agora que tiver com o doutor Bruno aí, que aí ele vai 40 minutinhos lá. Deixa eu falar, eu quero agradecer ao senhor. Fechou? Queria agradecer ao senhor por tudo, né? Pelo carinho como atendeu a gente aqui. Quero dizer que foi muito gratificante esse momento de aprendizado. Queria dizer também que a gente sai daqui mais preparado, tanto para nos conhecer, se estamos num caminho que leva a esse tipo de doença, como também para poder ajudar pessoas que estão, né, ao nosso lado. Que o senhor possa continuar dessa forma que o senhor é, nessa instrumentalidade aí, porque Deus tem grandes coisas. Eu disse ao senhor no começo que Amém. O seu trabalho não será vão no Senhor. Amém. Né? E a gente tem feito coisas novas aqui. O Mover 412 tem o objetivo de se movimentar no sentido de trazer para a cidade coisas novas, novos pensamentos, quebrar tabus, se movimentar em áreas que as pessoas talvez negligenciam, né? E entender que Deus opera, mas aquilo que nós temos que fazer, o Senhor não vai fazer por nós. Aquilo que cada um de nós tem que fazer, você que está em casa, que tem um problema, que tem uma dificuldade, que se isolou, saiba que Deus pode te ajudar. Mas o princípio de sair da caverna, de vir para perto das pessoas, o primeiro passo quem tem que dar é você. Então, nesse propósito aqui, eu creio que a gente avançou muito, né? Queria agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Eu sabia que ia render, eu estava nervoso, mas rendeu muito mais do que a gente pensou. E o Senhor conseguiu dirimir, né? Acabar com as dúvidas de muitas pessoas aí. Queria agradecer a Vanessa, ao Renato, a Nayane, né? Que nós possamos continuar firmes aí. E a todos vocês que estão aqui, saibam que nós devemos estar juntos. Nós devemos estar buscando o quê? A nossa condição de aceitabilidade dentro do grupo. Nós temos que estar buscando, estar nos movimentando em prol de algo maior. Então, deixa Deus usar, né? Deixa Deus trabalhar, porque eu creio que se formos unânimes, o Senhor vai nos ajudar a extirpar do nosso meio essa doença tão horrível, né? Porque estar prisioneiro da nossa mente é horrível. Eu digo isso como experiência própria. E eu senti isso que o senhor disse aí, 5 anos em 1. Preso, procurei assistência, né? A mente abriu e coisas que estavam turvas se clarearam e os caminhos se tornaram como o dia. E eu pensei, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Vamos ficar de pé nessa noite? Vamos? Palmas. Isso aí.